tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. Um dia depois da apresentação do programa dos partidos do Governo para as legislativas, peço desculpa, mas temos o pivô errado. Na sequência da publicação da taxa de desemprego, queremos saber a sua opinião sobre a evolução do indicador. A taxa de desemprego manteve-se nos 12,4% em junho, o valor mais baixo desde julho de 2011. O Governo elogia a criação de emprego por parte das empresas, embora reconheça que há trabalho a fazer. Já a oposição pede esclarecimento sobre os números. Os números do desemprego são mais um dos temas em que é impossível pedir consenso entre governo e oposição. O INE divulgou ontem os valores do desemprego e não há dúvidas sobre a descida. Uma revisão em baixa do valor preliminar de maio, que afinal não subiu para 13,2%, mas caiu para 12,4%. A mesma taxa que se manteve em junho. Este é o valor mais baixo desde junho de 2011, mês em que o governo tomou posse e começou a pôr em prática o plano da Troika. O ministro da Economia apressou-se a elogiar o facto e as empresas portuguesas. Creio que é importante felicitar as empresas, o setor privado, todos aqueles que são responsáveis por este momento de recuperação económica. É evidente que 12,4% de desemprego é muito melhor do que 17,7% e é também melhor do que 12,5%. Ponto de partida deste governo. Mas ainda é uma taxa de desemprego alta, temos de ter a humildade para reconhecer isso, mas creio que a forma como está a funcionar a economia portuguesa, gerando todas estas oportunidades de trabalho, está no caminho certo e é seguramente um motivo de esperança para todos aqueles que ainda procuram a sua oportunidade de trabalho em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no final do mês passado havia 636.400 pessoas desempregadas. Já a população empregada em Portugal era de 4.492.700 pessoas, números que se mantêm praticamente inalterados face ao mês anterior. A oposição questiona os dados. Tanto o PS como o Bloco de Esquerda salientam o número de postos de trabalho destruídos. O vice-presidente da bancada do PS afirma que os números do INE não refletem a maioria dos desempregados, porque é preciso contabilizar os que foram obrigados a emigrar, os que deixaram de procurar emprego e os desempregados que frequentam programas de formação. Para Pedro Nuno Santos, se tudo estivesse contabilizado, a taxa aproximava-se dos 25%. Também o Bloco de Esquerda defende que há 3 ou 4 realidades que fazem com que as pessoas saiam das estatísticas. Mariana Mortágua acusa o governo de discutir dados fictícios e manipulados e desafia que sejam contabilizados os desencorajados, os desempregados a tempo parcial, os estagiários e as pessoas que estão em formação. A evidência dos números não afasta a ausência de alguns impactos apontados pela oposição. Para já, e face à informação disponível, o que se sabe é que a continuação da descida da taxa de desemprego para valores que a coloquem, em média, nos valores anteriores à crise, vai ser demorada. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21323-6898 e responder à pergunta: que opinião tem sobre os números do desemprego? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje o nosso convidado Luís Góes Pinheiro, jurista. Boa tarde, Luís. Obrigada por ter vindo à Assembleia Geral. Os números do desemprego são os mais baixos desde julho de 2011. Podemos falar de uma recuperação do mercado de trabalho? Eu acho que isso é talvez uma afirmação um bocadinho precipitada. Eu diria que 12,4% é um número. Eu não vou aqui discutir para já, entrar na discussão sobre se o número é verdadeiro ou não é verdadeiro. Eu discutiria apenas que 12,4% ainda é um número muito alto. E algo que foi inclusivamente reconhecido ainda agora na peça que vocês apresentaram pelo Ministro da Economia. E de facto é só o primeiro dado. O desemprego continua muito alto. E estamos a falar de cerca de 650 mil portugueses, residentes em Portugal, que não têm emprego e que querem trabalhar. Agora, de facto, isto não é a realidade toda. A realidade é muito mais do que isto. E é muito mais do que isto porquê? Como vimos também na vossa peça,
há um desemprego escondido nos números do Governo e que tem que ser analisado em conjunto com este. E estes números podem nos fazer ter em conta que, em vez de 12,4%, podemos chegar, de facto, aos 25%, também se falava ali na peça. E porquê? Estamos a falar do peso da imigração. Sabemos bem que os últimos anos foram anos em que um conjunto muito vasto de portugueses saíram de Portugal para ir trabalhar lá para fora. E saíram porquê? Saíram porque não encontraram condições para poder trabalhar em Portugal. Esse número é um número que ainda ontem eu via o António Costa dizer que representaria, se eles tivessem ficado em Portugal, poderíamos ter mais 7,5% de desemprego. Se a estes somarmos também os 250 mil portugueses que foram, entretanto, desencorajados a procurar emprego, chegaremos a números que se aproximam dos 25% de pessoas que, se estivessem em Portugal e se tivessem continuado a procurar emprego, neste momento somariam aos números do desemprego. E, portanto, em vez de 12,4%, teríamos cerca de 25%. Para além disso, temos ainda outras realidades que são particularmente preocupantes, porque dá a sensação que o Governo, porque não as enfrenta, procura esconder essa realidade. E do que é que estamos a falar? Estamos a falar dos estágios profissionais, que são, de facto, uma arma, um instrumento que pode, eventualmente, até deve, eu não vou discutir aqui a bondade dos estágios, ser usado como forma de estimular o mercado do emprego e de, inclusivamente, facilitar o acesso ao primeiro emprego, designadamente por jovens recém-licenciados, mas aquilo que verificamos é que, além disso, o que verificamos é que nos últimos tempos tem havido uma redução da taxa de sucesso desses estágios, no sentido de o número de estagiários que depois encontram emprego é cada vez menor, situando-se atualmente cerca de 30%, de um terço, pelo menos segundo um relatório do Tribunal de Contas que avaliando o ano 2014. E, por outro lado, a prática reiterada a esse tipo de ferramentas para a promoção do emprego gera também problemas no próprio mercado do emprego. E eu diria apenas dois, por exemplo. Quando estimulamos e facilitamos, e bem, o acesso ao primeiro emprego de um jovem recém-licenciado, cofinanciando o estágio, portanto, o seu salário, estamos, por um lado, a fazer uma pressão muito grande para que os salários baixem, porque, necessariamente, se as empresas têm a alternativa de contratar um estagiário que só lhe pagam metade do salário, ou contratar um outro trabalhador que lhe teriam que pagar o salário inteiro, necessariamente esse trabalhador a quem pagariam o salário inteiro só será contratado se o salário descer para níveis que possam concorrer com meio salário. E, por outro lado, torna ainda mais difícil o acesso ao emprego daqueles grupos que já hoje têm dificuldades imensas em chegar ao emprego. Estou a falar, por exemplo, dos mais idosos, ainda em idade ativa. E hoje em dia, quando falamos deste tipo de idosos, já não estamos a falar de pessoas idosas, estamos a falar de pessoas, algumas delas com mais de 5 ou 10 anos do que eu. Hoje em dia é cada vez mais difícil para pessoas acima dos 45 anos aceder ao mercado de trabalho. E muitas vezes essas pessoas são aquelas a quem nem se pode dizer imigra, como o Sr. Primeiro-Ministro disse aos mais jovens. E porquê? Porque sabemos que são pessoas, muitas vezes, de outra geração em que as qualificações eram mais baixas, houve um período em que houve alguma recuperação das qualificações dos portugueses e que deixou algumas destas pessoas mais para trás. E, portanto, são pessoas que, mais idosas, menos qualificadas, têm mais dificuldades. E, portanto, qualquer ajuda que seja dada a outro tipo de grupos que não estejam nestas condições, seguramente dificultará ainda mais o acesso ao emprego das pessoas que já têm dificuldades à partida. E, portanto, um dos papéis fundamentais do Estado é, de facto, a redução dessas desigualdades no acesso ao emprego. E, portanto, tendendo que o mercado do emprego seja o mais homogéneo possível. Sabemos que isso nunca será possível, mas é importante que não se esqueça destas pessoas que têm mais dificuldades. E o que é que se verifica? É que tem-se esquecido. E porquê? Destes números que ainda há pouco víamos, de cerca de 650 mil desempregados, quase metade deles são pessoas que estão desempregadas há mais de 2 anos. São, de facto, aquelas de quem o Governo pura e simplesmente se esqueceu. E, portanto, dá a sensação que está à espera que eles engrossem a fileira dos desencorajados, daqueles que pura e simplesmente desistiram de procurar emprego. E isto, de facto, não é seguramente um sinal de que as coisas estão a melhorar, é um sinal, sim, de que as pessoas estão a desistir. Temos já um telespectador em linha, Manuel Guerreiro, liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Pois somos números do desemprego, eu creio que o seu convidado, a quem felicito por isso, já em larga medida explicou
que estes números são de facto uma martelada, portanto não têm qualquer adesão com a realidade. A realidade, infelizmente, é bem pior do que os números estatísticos refletem. De facto, o critério com que se mete os desempregados, eliminando metade ou mais de metade deles, possibilita que o Governo faça depois estes números de banha da cobra, a dizer que o desemprego está em 12,4, porque de facto não conta metade dos desempregados. Isto, portanto, esta questão do desemprego é uma das principais armas de fazer baixar os custos do trabalho, porque já que os latifundiários do Alentejo antigamente diziam, quanto mais fome o povo tiver, mais barato se vende. E, portanto, intensifica-se a exploração, promovendo o desemprego. O desemprego é uma arma política de transformação da sociedade no sentido de favorecer os interesses do capital, do patronato. Portanto, o desemprego não é uma fatalidade, não caiu do céu, e às vezes conduz-se, como há bocado ouvi o Sr. Ministro da Economia a dizer que as empresas estão de parabéns. Eu diria que as empresas costumam fazer as duas coisas, promover o emprego, mas também promover o desemprego. É evidente que o Sr. Ministro fala da promoção do emprego, com a criação de alguns postos de trabalho, mas nunca fala da promoção do desemprego. O Governo não vai para a porta da Volkswagen em Palmela montar uma tenda e fazer um grande comício agora quando ela destrói 300 postos de trabalho. Vai lá levar um cheque quando eles dizem que criaram algum, mas depois não vai reivindicar a devolução do cheque quando promovem o desemprego. Portanto, o nosso Governo, que é um Governo que está ao serviço desses interesses e que tanto serve para essas coisas, tem feito uma política que tem facilitado e promovido o desemprego. Mas além do problema do desemprego, temos também o problema do emprego. É que os tais 4 milhões e tal que ainda estão empregados, que as pessoas dizem que há 4 milhões e meio de pessoas que estão ainda empregadas, teríamos que ver em que condições é que estão empregados. Isto é, qual é o salário médio que hoje oferem? Quais são as condições em que trabalham? Porque grande parte deles têm empregos precários, trabalho tipo escravo, né? Estamos a criar uma nova escravatura. Aliás, o Sr. Presidente da República andou a passear de avião sobre o Alqueva, mas o que devia fazer era ir lá, anonimamente, ver os escravos que estão lá naquelas explorações agropecuárias, aquilo que acha que têm tanto êxito, mas não sabe que as pessoas estão lá aos bandos a comer no chão e a dormir no chão como se fossem galinhas, né? Isso ninguém lhe mostrou e ele não foi mostrar isso. Portanto, procura-se vender uma imagem de um país de sucesso que só existe na imaginação dos nossos governantes e em grande parte da comunicação social que vende essa imagem com fins eleitorais para enganar o povo e ver se conseguem de novo que os portugueses, distraidamente enganados, aldrabados, lhe dêem o voto de novo para manter estas políticas a gravarem. Se os portugueses caírem nisso, aqueles que ainda, alguns que ainda estão empregados, provavelmente nos próximos anos passarão a pagar para trabalhar em vez de receber, né? Portanto, caminharemos para uma sociedade cada vez mais fascista, em que as relações de trabalho voltarão em larga medida aos tempos da escravatura, que os trabalhadores trabalham debaixo do chicote por uma tuta e meia a pão e água. Se este governo continuar, acho que até os navios que eles deram, por favor, à Marte e Ferro e construir lá em Viana do Castelo, provavelmente irão ser feitos sem sala de máquinas, põem lá apenas uns remos. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Luís, julgo que este telespectador tocou aqui num ponto importante, que era a questão das condições de trabalho. Como é que se distingue, para os números oficiais, entre ocupação e trabalho? O que é que conta como emprego, o que é que não conta, o que é que deve contar? Pois, aquilo que verificamos é que na ânsia de demonstrar o sucesso das políticas que tem adotado, o Governo tem tratado como emprego um conjunto de atividades que dificilmente se poderá chamar emprego. Falando, por exemplo, dos programas ocupacionais. Eu, mais uma vez, eu não vou discutir a bondade dos programas ocupacionais porque não é isso que está aqui em causa. De facto, é muito relevante. Eu conheço alguns casos de pessoas, minhas amigas, que estavam desempregadas e que frequentaram programas ocupacionais e que isso foi relevante para até para o sentimento de sentirem-se úteis e, portanto, a desmotivação não ser ainda maior, porque a situação de desemprego é uma situação muito dramática, não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista pessoal. As pessoas sentem-se de facto muito mal, gera depressões e gera a descrença. E, portanto, desse ponto de vista, haver uma alternativa é muito relevante. Agora, não chamem essa alternativa emprego, porque, efetivamente, ter alguém a exercer funções, a receber subsídios de emprego, a exercer funções no serviço público, ou ter alguém a receber formação, isto não é um emprego.
E só quem passou por uma situação dessas, ou quem tem pessoas próximas sem passar por essas situações, é que dificilmente dificilmente não se sentirá revoltado com a confusão entre as duas realidades. Agora, isto não quer dizer que esse tipo de programas não devam existir. O que significa é que eles não são emprego. E o Governo tem, de facto, usado e abusado destas figuras. Para lhe dar um exemplo, até este mandato, estaríamos a falar de cerca de 20 a 25 mil pessoas que anualmente estariam inscritas neste tipo de programas. Neste momento estamos a falar de 160 mil. E, de facto, este é mais um dos números que, somado aos números do Governo, se calhar chegaremos a números absolutamente astronómicos de desemprego. E, se calhar, estou muito mais de acordo com aquela que é a realidade que todos sentimos. Porque quando o Governo, na sequência destes números, nos vem dizer que estamos numa situação de desemprego inferior àquela que vivíamos em 2011, quando este Governo iniciou funções, eu acho que não há um único português que sinta isso no seu dia-a-dia. Não há um único português que tenha um familiar imigrado. Não há um único português que tenha um familiar que esteja neste momento há 1 ano, 2 anos, 3 anos sem trabalhar, que sinta que estamos na mesma situação em que estávamos em 2011. E, portanto, os números valem o que valem, mas a realidade não é pagada por eles. Temos já mais um telespectador em linha, Monteiro da Cunha, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de não começar da pior forma, mas acho que há uma certa demagogia em todas as opiniões que são decididas do desemprego em Portugal, tanto de qualquer partido político. Isto porque há a estatística do número de desempregados, a oposição vem reclamar que é mentiroso esse argumento, que há muito mais do que aqueles que estão existem na estatística. Isso é tudo muito verdade e é tudo muito bonito. Agora, estatisticamente, que não pode ser comprovado, por exemplo, são os desempregados que estão efetivamente nessa estatística, que eventualmente recebem os apoios do Estado, mas que depois não querem fazer nenhum. E acho que cada um de nós, todos os portugueses, tem pelo menos um amigo que está muito bem encostado à sombra da bananeira a receber o fundo de desemprego e que não procura ativamente porque está a receber ali o seu e não precisa se preocupar com nada enquanto aquele dura. Depois, quando aquele acaba, é que de repente, que isto agora está tudo mal, e agora o Estado não me ajuda, e agora o Estado... Portanto, há esta demagogia dos partidos políticos, inclusive das pessoas, e como eu acabei de dizer, quer dizer, todos nós conhecemos certamente uma pessoa que a gente reconhece que não tem a melhor atitude. E isto é sempre muito desagradável, isto é sempre muito complicado e complexo de discutir estatisticamente. E acho que se equilibra, entre aspas, que efetivamente, estatisticamente, não estão todos os desempregados, como também, por outro lado, estão aqueles que são desempregados, que não estão na estatística, mas que procuram ativamente e são pessoas que efetivamente precisam de ajuda e que não conseguem ajudar. E nesse sentido isto torna-se assim um modelo complexo de encontrar a ponta. Por outro lado, todas as ajudas estatais que existem, as ajudas dos fundos, há muita coisa que deveria ser mudada. Nomeadamente, eu, por exemplo, quando me perguntaram o que eu fazia, os empresários, mas se calhar é quase uma palavra demasiadamente forte e considero também um bocadinho mais empreendedor. E empreendedor porque é uma palavra mais bonita para quem está um pouco desempregado e está à procura desenvolver a sua própria empresa e desenvolver a sua própria atividade. E há aqui depois uma série de entradas e de situações que para mim não fazem sentido. Que é, por exemplo, eu estive desempregado durante tempo, hoje em dia já não faço parte dessa estatística, porque não tenho qualquer benefício, exceto fazer parte, ser mais um número, ser mais um que está desempregado, e efetivamente deveria existir uma situação que é, eu vou fazer um caso muito prático, e é, por exemplo, eu quero construir a minha empresa e não tenho direito a qualquer benefício direto desde o IFP. Mas se eu tiver inscrito no IFP e uma empresa me quiser contratar, essa empresa vai receber os IUAs e não sei o quê, aquelas coisas que me baralham um bocadinho, por me ter contratado e durante cerca de uns meses tenho ali um posto de trabalho fixo, assegurado por esse primeiro apoio. E depois tenho que desenvolver a atividade, porque não depois faço mais cedo que não faço nada cá, porque também estou desempregado. Mas a questão principal aqui que eu quero fazer referência é o seguinte: uma das coisas que, na minha opinião, deveria ser mudada, que haja alguma entidade ou alguém que possa mudar um pouco isto, que é quem está desempregado e quer efetivamente mudar o seu curso de vida e mudar até o curso de outras pessoas, porque não há nenhuma empresa que seja exército de um só homem, que deem apoio verdadeiro de quem realmente quer
a quem realmente quer fazer. Muito bem, eu de facto teria muito mais para me estender, mas estou muito grato pela oportunidade de dar a minha opinião e espero que eu tenha sido de alguma forma entendido. Obrigado, boa tarde. Obrigada pela sua participação. Luís, este telespectador tocou aqui num ponto controverso, que são as pessoas que recebem subsídio de desemprego e desistem durante algum tempo de procurar trabalho. Este ainda é um problema da sociedade, há pouco incentivo à procura de emprego quando as pessoas conseguem receber um subsídio do Estado. Eu penso que esta será seguramente uma opinião que não abrange um número muito significativo de desempregados. Eu acho, é daquelas opiniões que muitas vezes se instala e que num contexto como aquele que temos vivido nos últimos anos, em que por diversas razões temos uma sociedade que se tornou uma sociedade de duelos, não é? Funcionários públicos contra funcionários do setor privado, entre empregados e desempregados, entre novos e velhos, entre pensionistas e trabalhadores, resultante de um conjunto de medidas e depois de um conjunto de desculpas para a sua adoção. E esta é mais uma delas. Não é? Quem já passou por uma situação de desemprego, e seguramente o Sr. Monteiro da Silva, penso que era assim Monteiro da Cunha, peço desculpa, que nos contactou, passou por uma situação de desemprego e nessa altura beneficiou de apoio social, porque ele existe exatamente para essa situação. E no entanto, não deixou de sentir vontade de procurar um posto de trabalho e teve a felicidade de o conseguir. E, portanto, eu penso que isso será um retrato que, de alguma forma, não há sistema sem maus exemplos, mas não é seguramente a regra no sistema e as pessoas que, em regra, estão numa situação de desemprego sentem, de facto, a vida é muito incompleta para quem está numa situação de desemprego e o facto de receber um subsídio estatal que lhe permite ter uma vida o mais condigna possível, sabemos que ainda assim o subsídio de desemprego não é um salário, não é seguramente suficiente para acharmos que isso desincentiva a procura de emprego. Agora também, muitas vezes está associado a outra coisa, é que as alternativas de empregabilidade também são muitas vezes muito más. E porquê? Porque os salários, e há pouco o primeiro ouvinte que nos contactou, o primeiro telespectador, dizia, e de alguma forma não é inquestionável, que esta fileira de desemprego pressiona os salários para baixo e, portanto, a alternativa do mercado de trabalho oferece salários muito baixos, quando há desemprego nas várias áreas com dimensão. Por outro lado, assistimos a muito trabalho precário. As pessoas hoje em dia trabalham muito ou com falsos recibos verdes ou com contratos a prazo e, portanto, um contrato sem termo é uma raridade hoje em dia. E, portanto, o facto do mercado de trabalho, também ele em si, apresentar soluções que são muito insatisfatórias, pode, de alguma forma, também incentivar esse ócio, mas eu penso que isso está longe de representar a realidade dos desempregados em Portugal. Um dos dados mais alarmantes divulgados pelo INE foi a subida do desemprego jovem. Foi a camada da população mais prejudicada com esta nova realidade do mercado de trabalho? O desemprego, isso acontece, de facto, quando há uma crise, o desemprego jovem é o primeiro a sofrer porque as pessoas que de facto não têm experiência, que é o que acontece com as pessoas mais novas, têm qualificações e hoje nós temos de facto essa felicidade. Temos as pessoas mais novas em Portugal têm uma qualificação média superior à média nacional, muito superior à média nacional, e portanto diria que têm mais armas, mas são os primeiros a sofrer porque a falta de experiência e o facto de ainda não estarem empregados, portanto eles são desempregados que chegam ao mercado de trabalho, dificulta-lhes o acesso. E aliás, o que temos assistido é que são exatamente esses mais jovens, mas não só, aqueles que vemos todos os dias nos aeroportos a apanhar aviões para só voltarem no Natal e na Páscoa, não é? Para visitar a família, portanto não vou passar férias, vou trabalhar. E portanto e é uma pena, porque passámos um período e estamos num período já de alguns anos de crise económica. A solução para sair da crise é, indiscutivelmente, investir nas qualificações das pessoas, é a principal solução. E, na verdade, o que temos visto é que aquela mão de obra qualificada que temos tem sido exportada para alimentar o crescimento de outros países. E nós, que tanto precisávamos dela nesta altura, estamos a prescindir dela para ajudar ao crescimento de outros. Temos já mais um telespectador em linha. António Pereira liga-nos do Porto. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Olá, parabéns pelo programa e ao seu convidado também. Eu gostava que, em primeiro lugar, de dizer uma coisa que é, eu já tenho alguns anos, já assisti a vários resgates aqui em Portugal,
ao primeiro ele era novo, mas já aos 80 e tal já trabalhava, e portanto sei o que é que foi na altura, o que é que se passou na altura, e neste momento a única coisa que eu tenho, em primeiro lugar eu sou professor e queria pedir desculpa por ter contribuído de alguma forma para não ajudar à educação e ao espírito crítico das pessoas. E neste caso, independentemente das análises do seu convidado serem corretas, eu gostava de fazer a pergunta com os mesmos parâmetros, não é, da avaliação de qual era a taxa de desemprego em 2011, quando do governo socialista. Independentemente disso, pensar, e é isso que a mim como é que eu ia dizer, me indigna, mais do que revolta e indignar-me, é as pessoas querem ver com um olho só. E penso no Luís de Camões, que só com um olho conseguiu produzir uma obra-prima, não é? Uma epopeia que muito honra aos portugueses. E nesse sentido que eu falo do Luís de Camões, quer dizer, as pessoas têm que ser informadas e não desinformadas. Dar os valores todos, independentemente, eu sou funcionário público, foi daqueles que mais lê na pele. Também tive os meus benefícios em 2009, quando o meu vencimento aumentou de uma forma que não deveria ter aumentado, não é? Porque Portugal já nessa altura não tinha condições para me ter aumentado ou me dar a remuneração que me deu na altura. E depois paguei-as, não é? E portanto eu tenho essa noção do que é que se pode e o que é que não se pode. E tal como o Luís de Camões dizia, há muitos velhos do Restelo e continuam a haver, independentemente das condições. Eu tenho muito respeito pelos desempregados. Eu sou oriundo de uma aldeia do interior em que vejo as pessoas que não têm transporte à porta, não têm metros em carris, nem SCCPs à porta a passar de minuto a minuto. Para irem à vila mais próxima têm uma caminhoneta de manhã e subem à noite. Portanto, vi pessoas a viverem em casas térreas e felizmente isso desapareceu. E isso é uma conquista que os portugueses tiveram, mas que lhes foi dada também através da esperança. Temos mesmo que concluir, António. E a esperança, que é isso que a mim me custa ver, eu acabo já, a mim que me custa ver é que todos esses profetas das coisas terríveis deviam dar a volta à situação e dizer, sim senhor, o desemprego ainda está alto, está muito alto, mas já há aqui alguma luz, não é como há 4 anos em que, passado um mês, já não havia nem para pensões, nem para ordenados, nem para nada. Mas gostava que o seu convidado me respondesse qual era o número de velocidades e quanto é que era o desemprego em 2011 com todos esses esforços que ele agora enumerou também. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada pelo seu telefonema. Luís, na sequência da conversa que estávamos a ter há pouco, o FMI divulgou há poucos dias que Portugal vai precisar de cerca de 20 anos para retomar os níveis de desemprego que tinha antes da crise. Ou seja, ao mesmo tempo que temos a geração mais qualificada de sempre, estamos a caminho também de ter uma geração perdida, ou pelo menos perdida para a imigração. Sim, de todo modo eu acho que o FMI disse isso porque tem expectativas de crescimento muito baixas para a economia portuguesa, porque não é de facto, e isso sabe-se, para a nossa economia poder absorver mais emprego, necessariamente a nossa economia tem de crescer. E de facto, para crescer é preciso ter um programa orientado ao crescimento económico, e aquilo que nós vemos não é isso. Aliás, eu folhei li o programa dos dois partidos sobre esta matéria e há de facto diferenças abissais sobre o que ambos os dois principais partidos, neste caso a Coligação e o Partido Socialista, apresentam para as próximas eleições. E qual é a sua perspectiva sobre o reforço da competitividade e o crescimento? Quais são os principais pontos fortes do programa da Coligação neste aspecto? Eu tenho alguma dificuldade em encontrar pontos fortes, eu digo porquê? Porque nota-se que este é um programa que foi feito, que tem assento o seguinte pressuposto. Foi de facto difícil o seu nascimento. Foi um nascimento difícil. O Governo apresentou vários outros documentos e foi-lhes sempre chamando de programa do Governo, mas teve dificuldade em reunir um documento onde falasse aos portugueses aquilo que efetivamente pretende fazer para os próximos 4 anos, caso venha a ser Governo. E porquê? Porque, na verdade, aquilo que está por trás deste documento é que o Governo não tem uma ideia de fundo, de rumo para o crescimento da economia, tem a vontade de voltar a fazer mais ou menos o mesmo que fez nos últimos 4 anos. Eu vou-lhe ler apenas aqui algumas passagens numa folha
que por acaso trata do emprego, e por isso eu tenho aqui, mas que diz que a ambição do Governo relativamente ao emprego garante, dentro do que está ao alcance de um Governo, uma legislatura em que a redução continuada do desemprego seja a prioridade máxima. Portanto, o Governo garante, desde que consiga garantir, que vai dar prioridade ao desemprego. Portanto, isto é o que o Governo acha sobre o desemprego. Garantimos, mas dentro do que eventualmente possamos fazer, e a única coisa que garantimos é que será dada prioridade. O que é ser dada prioridade ao desemprego também não se percebe muito bem deste programa. E percebemos também que, porque é que o Governo pensa assim? Porque o Governo pensa conseguir colocar Portugal, o Governo e a coligação, numa das 10 economias mais competitivas do mundo. Isto é na mesma folha, portanto, nem sequer precisamos correr as várias folhas, as 150 para 150 folhas, cerca de 100 e muitas folhas que este programa tem, para encontrar sucessões de generalidades e de ambições não fundamentadas ao longo do programa. E, portanto, eu até podia ter lido aqui um conjunto de medidas que o Governo prevê para a promoção do emprego, embora elas, na generalidade, sejam generalidades. Mas aquilo que não se encontra neste programa é a certeza de que uma boa medida seja execuível, porque não está quantificada, não foi enquadrada nos vários documentos que o Governo produziu e na verdade, deixam-nos com grandes dúvidas sobre a sua execuibilidade. Eu vou-lhe dar um exemplo de mais uma generalidade que aqui diz, é que o Governo pretende, esta até é concreta, até pode ser sindicada, pretende que Portugal, na próxima legislatura, ocupe o top 20 do relatório do InBusiness do Banco Mundial. E aquilo que se verifica quando analisamos o relatório do InBusiness é que Portugal recuperou muitos lugares no relatório do InBusiness durante o governo, não este governo, mas o governo anterior. E, de facto, nos últimos anos tem-se mantido quase estagnado a sua progressão neste relatório, sendo que continua a beneficiar de uma posição muito simpática, porque boa parte das medidas já vinham atrás. Uma das questões, por exemplo, que é muito avaliada no relatório do InBusiness é a facilidade em constituir uma empresa. E por isso, com projetos como a Empresa na Hora, subimos muitos lugares no relatório do InBusiness. Outro dos pontos que é valorizado no relatório do InBusiness é a facilidade de adquirir propriedade e de registar a propriedade. E Portugal, penso que em 2009, se não estou em erro, não queria aqui cometer erros, se não é 2009 é 2008, mas nessa altura, chegou a ocupar o primeiro lugar, ou se não foi em 2010, mas foi durante o governo anterior a este, não durante este governo. Chegou a estar no primeiro lugar dos países onde era mais rápido registar a aquisição de propriedade, por causa de projetos como a Empresa na Hora, ou por projetos como o registro predial online. E, portanto, de facto, há formas, de facto, de progredir nos rankings da competitividade. Um deles é, por exemplo, adotando medidas de modernização e de simplificação administrativa, de redução de custos de contexto para as empresas. É por isso que se sobe nesses rankings por essa via. E o que é que nós vemos? Vemos que o Governo, no seu programa, promete algumas medidas dessa natureza, mas que vêm totalmente ao arrepio daquilo que foi a atuação do Governo nestes últimos 4 anos. E, portanto, nós podemos agora fazer de conta que não tivemos o Governo nestes 4 anos e fazer o mesmo que fizemos em 2011, que foi acreditar naquilo que nos disseram e depois receber exatamente o contrário daquilo que nos foi prometido. Temos já mais uma telespectadora em linha. Ana Paula liga-nos de Setúbal. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, minha senhora. Portanto, a minha opinião acerca dos números do desemprego, olha, por quanto a mim, isso não passa de uma mentira. É só para enganar o povo, em busca do voto. Eles destruíram o emprego, isso sim. Mandaram com as pessoas para fora do país. Quanto a mim, nunca houve um governo tão aldrabão como este. Acho que mente tanto que não tem respeito por nada nem ninguém. Portanto, esta é a minha opinião acerca dos números do desemprego. Muito boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Luís, a meta da coligação para o desemprego em 2019, ou seja, no final da próxima legislatura, se este governo for reeleito, é de 11,1%. Esta meta é pouco ambiciosa ou as condições económicas não permitem ir mais além? Eu acho que a meta é pouco ambiciosa, tendo em conta o ponto de partida. Não é? Agora, eu acho que mais do que reduzir esse número do desemprego, eu acho que a nossa economia devia criar mais empregos e devíamos conseguir, por exemplo, atrair boa parte dos imigrantes que nos últimos 4 anos mandámos embora. E, portanto, na verdade, eu acho que a ambição deve ser, de facto, ter um programa sério de crescimento económico e eu
que lhe diga isto, mas acho que o Partido Socialista procurou pelo menos apresentá-lo no seu programa de uma forma clara, um programa assente em 3 eixos. Por um lado, aumentar o rendimento disponível das famílias com o objetivo de relançar a economia nos próximos anos, a extinção da sobretaxa do IRS em 2 anos, o fim dos cortes nos salários da função pública, a redução da TSU para os trabalhadores, temporariamente, portanto, redução até 4 pontos percentuais e depois subida de meio ponto ao ano. Medidas destinadas à promoção do investimento. Eu dou-lhe apenas 2 exemplos. Por um lado, uma que falava há pouco, Simplex, e de facto o PS tem cartas dadas nessa área e há muito a fazer ainda em matéria de simplificação administrativa, de eliminação de custos contextos para as empresas. Por exemplo, uma ideia boa que vem no programa da taxa zero para a inovação. Acho que sim, acho que uma empresa que é inovadora, que está a nascer com perspectivas de crescimento, não faz sentido nenhum que, por exemplo, para se licenciar tenha a pagar taxas. Acho que é, de facto, uma excelente medida e que deve ser promovida. Portanto, o Estado não se deve financiar por essa via, porque o Estado, na verdade, vai se financiar adiante, se promover o crescimento da economia, designadamente por via dos impostos sobre o trabalho ou até dos impostos sobre o rendimento das empresas. Portanto, não faz sentido nenhum que se financie com taxas que são entraves ao crescimento e à economia. Mas com programas, por exemplo, de facilitar o financiamento das empresas, como o programa Semente, que facilita, por exemplo, os business angels de empresas de startups e de pequenas empresas, e o apoio, o investimento a setores que sejam de mão de obra intensiva. Estou a pensar, por exemplo, na reabilitação urbana, que é um setor com várias valências, porque, na verdade, investir na reabilitação urbana não só promove, evidentemente, o setor da construção civil, que sabemos que foi um setor que teve uma travagem brusca e que de um momento para o outro era um setor muito relevante na nossa economia e que praticamente paralisou, e que isso atirou de facto para o desemprego de um momento para o outro muita gente, não só com esse objetivo, mas também para promover o turismo, que é um setor importantíssimo do ponto de vista das exportações, porque os centros das nossas cidades, especialmente aquelas que mais atraem turistas, como por exemplo Lisboa, Porto e outras como Coimbra e por aí fora, precisam de facto de intervenções que se traduzem não só na criação de mão de obra no setor da construção civil, mas que depois vem também a traduzir no setor do turismo, porque de alguma forma dinamizará mais o turismo. Portanto, isto são apenas alguns exemplos, por exemplo, podia falar também da restauração. Era essa a questão que eu ia fazer a seguir. A redução do IVA da restauração é também claramente mais uma intervenção com o objetivo de redinamizar um setor que também é fundamental. E lá está, com a mesma natureza da reabilitação urbana. Mas há aqui margem para voltar a descer o IVA da restauração? Claro que há margem. E a diferença entre o programa do Partido Socialista e o programa da coligação é que o programa do Partido Socialista é um programa sério. Foi feito, enquadrado com um plano macroeconómico, um estudo macroeconómico, em que essas variáveis foram todas testadas, segundo as boas práticas internacionais, segundo as ferramentas usadas pelos organismos que nos avaliam e que se pronunciam sobre a nossa economia. Portanto, não há rocket science aqui, isto é como deve ser feito, e todas essas medidas foram testadas nesse modelo. E, portanto, aquilo que é o programa com que o Partido Socialista se apresentará aos portugueses em outubro é um programa que está na base. Por um lado, tem uma visão de longo prazo. Houve uma agenda para a década que, num espaço de mais de 2 legislaturas, enquadra aqueles que são os principais problemas do país e propõe soluções para eles. Depois, elaborou um estudo macroeconómico e um modelo macroeconómico dinâmico onde inseriu as medidas que propõe e testou-as e teve um resultado, e o resultado é que é possível, portanto, aquele programa é execuível, e finalmente elaborou um programa eleitoral, que tenho aqui também, tal como tenho o da coligação, e que resultou, ao contrário da coligação, não andou no segredo dos deuses e apareceu de repente. Foi um programa que foi feito com a participação de toda a gente. Foi um programa que, inclusivamente, provavelmente a primeira vez que o programa assim foi feito, foi sujeito à discussão pública, a uma versão provisória do programa, para que as pessoas dessem os seus contributos, para que a sociedade civil pudesse participar no programa do partido que se vai apresentar a eleições brevemente. E, portanto, tudo isso dá garantias de que as propostas que estão neste programa são propostas execuíveis, dentro, evidentemente, daquilo que se conhece hoje em dia, não é? Isso será sempre... Mas isso acompanha qualquer afirmação. E, portanto, da minha parte, eu estou plenamente convicto que é totalmente realizável. Luís, obrigada pela participação na Assembleia Geral de hoje. Certo que vamos ter ainda matéria
para discutir durante os próximos meses até às eleições. A Assembleia Geral fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação do dia no Grande Jornal com a Alexandra Ferreira. Tenha um excelente fim de semana.